Prezados e amados irmãos, nós iremos dar início à nossa reunião. Quero, primeiramente, dirigir a todos os presentes a minha saudação, também aqueles que nos acompanham neste momento através da internet. Aos nossos visitantes, desejo-lhes boas-vindas e digo-lhes que nós, como apostólico, nosso santo e querido primaz Romualdo, nosso profeta, sentimos-nos muito honrados com a sua presença, a sua visita nesta oportunidade. Também aproveito a oportunidade para retransmitir a todos a lembrança e o abraço fraternal do nosso santo e querido primaz Romualdo. Irmãos, estamos mais uma vez nesta oportunidade reunidos no tabernáculo santo do nosso Deus. Portanto, eu creio que todos vieram com um desejo sincero na alma de neste momento prestar a Deus e aos seus santos seu culto de louvor e adoração. Irmãos, e faz parte desta adoração, deste louvor, a partir deste momento, a nossa reverência e nosso silêncio para com tudo aquilo que aqui nós iremos realizar. Nós iremos agora dar início à nossa reunião através de uma oração. Digo-lhes a todos que este é um momento muito solene, um momento muito oportuno. Cada um de nós temos de apresentarmos ao nosso Deus, aos seus santos, e cremos que aqui estão presentes as nossas orações, os nossos pedidos, a nossa prece. Irmãos, enfim, apresentar a estes santos as nossas necessidades, crendo que eles estarão prontos para elevar até o trono de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, os nossos pedidos, a nossa oração. Para isso eu convido a todos que por gentileza se coloquem em pé. Iremos orar iniciando a nossa reunião. Todos com bastante reverência, em sentido de oração, oremos. Santíssimo Deus e nosso Pai Celestial, mais uma vez nos encontramos reunidos na Tua Santíssima Presença e viemos, ó Deus, com um desejo sincero na alma em mais esta oportunidade, prestarmos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração e glorificação. Estendemos também o nosso louvor a Jesus, seu Filho amado, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao nosso santo e querido primaz Romualdo. Santos esses, ó Deus, que nesses dias presentes muito têm ajudado ao Senhor e têm muito batalhado, muito trabalhado aqui na face da terra para conceder a nós esta oportunidade de reunirmos como família apostólica, como filhos do Senhor, ó Deus. Portanto, receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e glorificação nesta oportunidade. E suplicamos a Santa Avó Rosa a Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção para todo o trabalho que nós iremos aqui realizar. Que a Senhora, através dos Teus santos e anjos, abençoe grandemente a todos nós, ajudando a Santa Avó Rosa, a cada um de nós, a compreendermos a Tua missão, a compreendermos as Tuas palavras, os Teus ensinamentos, enfim, a Santa Avó Rosa, estarmos preparados diante da Senhora e diante de Deus, o nosso Pai, para recebermos os ensinamentos do primaz Romualdo e guardá-los no profundo de nossa alma. Portanto, a Santa Avó Rosa abençoe a nossa reunião. Ajude para que todo o trabalho que aqui nós iremos realizar possa realmente ser para a honra, glória e louvor do Teu santo nome e de todo o reino celestial. Peço também a Santa Avó Rosa a Tua bênção, a Tua graça, para aqueles que neste momento estão nos acompanhando através da internet. Que a Senhora envie até eles um anjo, um santo da Tua glória, a lhes abençoar, a lhes proporcionar paz, alívio do sofrimento para aqueles que sofrem, para aqueles que neste momento, a Santa Avó Rosa, suplicam a Tua bênção, a Tua graça e a Tua proteção. Me lembro também dos ouvintes de Hora Milagrosa, que são criaturas que não têm a oportunidade que temos de reunirmos nesta Santa Igreja, mas que ouvem os Teus ensinamentos, os Teus conselhos, somente através do programa radiofônico. A eles também, Santa Avó Rosa, suplicamos que a Senhora envie um anjo, um santo da Tua glória, a lhes abençoar, a lhes proteger.
e por tudo, na certeza que a senhora está ouvindo as nossas preces, ouvindo a nossa oração, e já enviou santos e anjos para participar conosco desta reunião, nós muito te agradecemos. Amém. Vamos cantar o hino número 1 do nosso hinário, Igreja Forte. Dando prosseguimento à nossa reunião, nós cantaremos alguns hinos do nosso hinário. Iniciando, cantaremos o de número 72, Ser Fiel. A seguir cantaremos o de número 115, o título Ser Filho de Deus. Ser
nossa reunião, nós iremos ouvir agora apresentado pelos nossos irmãos do coral o hino intitulado Arca Divina. Seus filhos.
Ouviremos a seguir, também apresentado pelos nossos irmãos do coral, o hino intitulado No Paraíso.
Irmãos, eu agora peço a todos que continuem colaborando com seu silêncio, também com sua atenção, pois eu farei a leitura das palavras, pedidos, enfim, do apelo do irmão Aldo quanto à necessidade financeira da obra de nossa igreja. Irmãos, eu acredito que todos são conhecedores que a nossa igreja, a nossa obra, não possui nenhuma outra fonte de renda a não ser as nossas ofertas estas espontâneas, porém que a Santa Vó Rosa e o Primaz Irmão Aldo esperam que sejam ofertas partidas de corações generosos, corações decididos em ajudar no sustento e na manutenção da obra de Deus aqui na face da terra. Irmãos, e para isso o nosso santo e querido Primaz Irmão Aldo, em todas as nossas reuniões, ele envia sua palavra, os seus esclarecimentos, com o objetivo de fazer a cada um de nós conhecedores, não só do nosso dever como filhos de Deus em ajudar a obra desta igreja, mas também fazer cada um de nós conhecedores do grande valor, do grande significado que tem a obra desta igreja para nós, para toda a humanidade, também, é claro, da necessidade que a mesma tem do nosso apoio financeiro. Ensinos do irmão Aldo a respeito do sagrado dever de manter a igreja apostólica. Diz aqui o Primaz: estimados irmãos e irmãs, saibam que o esforço dos que contribuem regularmente com seus dízimos e ofertas especiais, a fim de manter o trabalho de nossa igreja, tem sido bastante valioso, inclusive para a expansão da nossa igreja, tanto na sede como em muitas das nossas congregações. Ainda temos muito trabalho à nossa frente para consolidarmos os planos de expansão da obra da igreja. Compreendam que, com interesse e união de todos os apostólicos, no sentido de ajudarem a mim, irmão Aldo, haveremos de alcançar a nossa meta. Da mesma maneira como foi possível que chegássemos ao ponto em que chegamos, contando somente com a ajuda de todos os irmãos e irmãs que se esforçam para colaborar com suas ofertas e seus dízimos no transcorrer dos 43 anos do meu ministério. Continuem colaborando com sincero amor e leal dedicação para com a nossa amada igreja, inclusive porque aqueles que assim procederem terão a sua recompensa. Lembrem-se de que a Santa Vó Rosa recebeu todo o poder do Pai para abençoar o seu povo, o que ela faz com muito amor e justiça. Também lembro a todos que estamos em campanha para a aquisição do imóvel situado nas proximidades das instalações da sede, com o objetivo de, num futuro próximo, ampliarmos os alojamentos e o templo. Estes são planos para os quais eu, irmão Aldo, conto com o amor, muita fé e coragem do nosso povo. Também porque haveremos de vencer mais esta batalha em nossa caminhada para os céus. A conta bancária para depósito destinado à aquisição deste imóvel é Banco Bradesco, agência 0097, conta corrente 303.577, dígito 8. Portanto, meus estimados irmãos e irmãs, confiem que com a dedicação, o interesse e a união de todos os apostólicos, os nossos objetivos serão alcançados. Envio-lhes a minha bênção, o meu abraço fraternal e a bênção de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa, para que tenham muita paz em seus corações e toda a proteção celestial para o seu lidar cotidiano. Irmãos, aí está a palavra, como eu disse, de esclarecimento e também de incentivo do nosso santo e querido Primaz Irmão Aldo a todos aqueles irmãos que estão dispostos em
lado a lado com ele, primaz, irmão Aldo, ajudar a Santa Vó Rosa e Deus, o nosso Pai, na realização desta obra apostólica. Irmãos, o nosso santo e querido primaz, irmão Aldo, ele recebeu de Deus, de Jesus e da Santa Vó Rosa a missão de governar esta igreja apostólica aqui na face da terra, não só no sentido espiritual, irmãos, mas também no sentido material. E ele, primaz, irmão Aldo, sendo o principal responsável da obra desta igreja, irmãos, ele tem os planos a ser realizado na obra desta igreja. Porém, como ele disse, ele conta com a nossa ajuda. Irmãos, por quê? Se nós não o ajudarmos no sentido financeiro, irmãos, pouco ele poderá fazer, ou podemos dizer nada, o irmão Aldo poderá fazer. Eu me lembro, irmãos, sempre de um ensino do irmão Aldo, que certa vez ele colocou em um de nossos boletins, dizendo o seguinte, que a obra desta igreja é semelhante a uma grande embarcação, onde ele, primaz, irmão Aldo, está comandando, ele é o timoneiro que está no comando, irmãos, e nós somos os seus ajudadores. Então nós temos a missão, nós temos a incumbência de ajudar o irmão Aldo a alavancar, a fazer esta embarcação ir sempre avante para alcançar os seus objetivos. Irmãos, e sabemos que o irmão Aldo, como principal dirigente desta embarcação, ele sabe, irmãos, o que a obra de nossa igreja necessita. Ele sabe qual a necessidade de cada um de nós, a necessidade do povo, a necessidade da obra. Irmãos, agora ele conta com a nossa ajuda para que ele possa concretizar estes planos, para que ele possa concretizar estas obras que se faz tão necessário. Eu acredito que todos os irmãos são conhecedores que o irmão Aldo, ele já adquiriu mais uma propriedade anexo à nossa sede, e irmãos, ele tem o objetivo de ampliar o espaço ali da nossa sede, no nosso templo, e também os alojamentos. Tudo isso, irmãos, para dar uma melhor comodidade para aqueles que participam das festas e daquelas grandes reuniões que ali acontecem. Irmãos, então, diante disso, nós precisamos parar, irmãos, precisamos refletir na necessidade da obra, como eu disse, e também naquilo que o irmão Aldo espera de cada um de nós, que ele espera a nossa ajuda, ele espera a nossa colaboração, ele espera, irmãos, a nossa dedicação. E como disse ele, para aqueles que têm sabido contribuir, para aqueles que têm sabido ajudar na obra desta igreja, a Santa Vó Rosa também tem abençoado grandemente. Irmãos, porém, nós não podemos pensar desta forma. Muito embora a Santa Vó Rosa tenha todo o poder, o irmão Aldo tenha o poder de abençoar a nossa vida, o nosso lar, o nosso trabalho, daqueles que se prontificam em ajudar financeiramente a obra desta igreja, irmãos, mas nós não podemos pensar desta forma. Nós precisamos, irmãos, agir por amor ao nosso Deus, à obra de nossa igreja, irmãos, e ajudarmos a obra desta igreja sem esperar nada em troca. Aí sim, as bênçãos da Santa Vó Rosa, a ajuda do primaz irmão Aldo, é uma consequência que virá para a nossa vida pelo amor, pela dedicação, pelo esforço que nós fazemos em prol, ou seja, em favor da obra desta igreja aqui na face da terra. Então, irmãos, que cada um analise estas palavras e esses pedidos do nosso santo e querido primaz irmão Aldo. Irmãos, e que cada um faça então essa reflexão. Iremos cruzar os nossos braços e deixar que a nossa obra se estacione? Ou iremos, lado a lado com o primaz irmão Aldo, lutarmos para o progresso material e espiritual da obra desta igreja? Então, irmãos, fica a critério de cada um. Cada um analise essas palavras, esses pedidos do primaz irmão Aldo e também a necessidade da obra de nossa igreja, e faça aquilo que tiver ao seu alcance e ao seu dispor. Irmãos, eu vou fazer uma oração consagrando as nossas ofertas, e após todos terão mais uma vez a oportunidade de estenderem as suas mãos generosas e fazerem a sua oferta, a sua contribuição para o sustento e a manutenção da obra de nossa igreja. Todos em sentido de oração, oremos. Santa e bendita Vó Rosa, neste momento iremos mais uma vez estender as nossas mãos
e ofertar para o sustento e a manutenção da obra da tua santa igreja aqui na face da terra. Para isto, Santa Avó Rosa, suplicamos que a senhora, juntamente com o primaz irmão Aldo, receba estas nossas ofertas, consagrando as mesmas para este fim. Também suplico que a tua bênção, a tua graça recaia sobre nós, abençoando a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso pão de cada dia, ajudando-nos, a Santa Avó Rosa, para que sempre tenhamos um meio para a nossa subsistência e para ajudar a obra desta santa igreja. E por tudo, na certeza que a senhora está recebendo as nossas contribuições e também está nos abençoando, nós muito te agradecemos. Amém. As nossas irmãs irão percorrer o salão, recolher as ofertas, e após nós iremos ouvir um hino, ou seja, a música de um hino que será apresentado pelos nossos irmãos da orquestra, que tem como título Para Servir com Santidade. A seguir ouviremos, apresentado pelos nossos irmãos do coral, o hino que tem como título Trazendo Flores.
Irmãos, eu irei agora ler a mensagem do irmão Aldo para o Natal de Jesus, nosso Senhor. Para isso eu conto mais uma vez com a atenção, com o silêncio de todos, para que possamos ouvir, compreender estas palavras e esses ensinamentos do nosso santo e querido primaz, irmão Aldo. Irmãos, no tempo em que Jesus esteve aqui na terra, quando ele escolheu os seus 12 discípulos, os seus 12 apóstolos, ele então orientou a eles que fossem por diversas localidades, por diversas partes, e ali anunciasse o seu evangelho, anunciasse a oportunidade de salvação a todas as criaturas. Irmãos, e aqueles apóstolos de Jesus, nosso Senhor, eles então abriram igrejas em diversas localidades, e eles enviavam para aquelas igrejas cartas. Eles recebiam as orientações de Jesus, de Deus nosso Pai, sobre o que a igreja, sobre o que o povo estava precisando, escreviam aquelas cartas e enviavam para aquelas igrejas, para aqueles povos. Irmãos, e aquelas criaturas que faziam parte daquela igreja dos santos apóstolos, eles ficavam muito ansiosos, esperando receberem aquela carta com aqueles conselhos, com aqueles ensinamentos do Divino Mestre que lhes era enviado. Irmãos, hoje, nos nossos dias, o nosso santo e querido primaz, irmão Aldo, ele está do lado da Santa Vó Rosa para ajudá-la a dar prosseguimento à obra que Jesus iniciou no passado. E hoje, da mesma forma, irmãos, o irmão Aldo, ele recebe de Deus, de Jesus, da Santa Vó Rosa, as orientações, aquilo que a igreja necessita, aquilo que nós precisamos ouvir, precisamos aprender, e por sua vez escreve então estas cartas e nos envia a cada final de semana. Claro que na nossa igreja é denominado de boletim. Então esta carta, irmãos, este recado de Deus, este recado de Jesus, que nos é dado através do primaz irmão Aldo, que eu passarei a ler neste momento. E acredito eu, também creio que todos os nossos irmãos estão de comum acordo que estas palavras merecem respeito, merecem reverência, merecem o nosso silêncio e a nossa atenção. Farei a leitura. A vinda de Jesus, nosso Senhor, foi anunciada pelos santos profetas. Com muita gratidão a Deus o Pai, ao seu Divino Espírito, a Jesus nosso Senhor e a Virgem Maria Santíssima, comemoraremos no dia 25 de dezembro mais um Natal. Celebraremos o nascimento de Jesus, ou seja, a sua vinda à terra num corpo santo, nascido da Virgem Maria, para ser o Salvador e Redentor da humanidade. É uma data muito especial para todos nós apostólicos do tempo presente, pois é uma ocasião oportuna para meditarmos a respeito deste acontecimento, que foi tão esperado durante séculos, com muita fé e confiança, por parte dos bons e humildes de coração, que aguardavam o cumprimento da promessa que Deus o Pai fizera através dos santos profetas, declarando que enviaria o seu amado Filho, o Messias, o Cristo prometido, para trazer a paz e a glória de Deus aos homens, e que ele viria com a missão de ensinar o verdadeiro caminho que conduz aos céus, para ensinar a doutrina do Pai e para redimir a criatura humana que se afastara de Deus por causa do pecado, desde que nele cresce e o aceitasse como Salvador. Constatamos nas Escrituras Sagradas preciosas indicações a respeito do ministério que o Messias realizaria na terra, da sua missão
e dos fatos que se dariam com a vinda do Cristo, os quais comprovam que Jesus, nascido da Virgem Maria por milagre divino, é realmente o Cristo prometido pelo Pai Celestial, e que tudo o quanto fora profetizado a seu respeito se cumpriu, desde as providências para o seu nascimento, a circunstância da sua vida, do seu santo ministério, do sacrifício que veio realizar, a fim de redimir e salvar o pecador, da sua gloriosa ressurreição, até o seu vitorioso retorno aos céus para junto do Pai. A vinda do Salvador fora planejado por Deus, o Pai Celestial, pelo seu divino Espírito Santo e pelo Filho amado. A partir da queda da raça humana e o início do domínio do pecado, Deus o Pai prometeu que da semente da mulher enviaria aquele que venceria o autor do pecado e que viria para dar oportunidade de redenção à raça criada por ele, Deus, com tanto amor e esperança de formar na terra santos para a sua glória. O profeta Moisés declarou ao seu povo que Deus enviaria um profeta poderoso semelhante a ele, Moisés, a quem deveriam dar ouvidos, para que pudessem ser guiados no caminho do bem e da salvação. Deus o Pai revelou ao profeta Miqueias que o Messias nasceria em Belém da Judéia, o que realmente aconteceu, com esplendor e grande glória. O profeta Isaías, que viveu 700 anos antes da vinda do Cristo, anunciou fatos significativos a respeito da vinda do Messias, tais como da circunstância do seu nascimento, do ministério que haveria de cumprir e do sacrifício ao qual seria submetido em favor da redenção da criatura humana. No livro de Isaías, no capítulo 7, e verso 14, o profeta anuncia o milagre do nascimento do Messias ao profetizar o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará o sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Também no capítulo 9 e verso 6 anuncia: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e vem a paz sem fim. No mesmo capítulo e no verso 2, anunciara: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. O profeta Isaías muito falou a respeito do sacrifício que o Cristo realizaria em favor da raça humana, com o objetivo de proporcionar oportunidade de redenção e de salvação aos humildes de coração, conforme ficou registrado no capítulo 53 deste mesmo livro. Tudo quanto fora profetizado a respeito de Jesus se cumpriu no seu ministério e na sua vida. Até mesmo as maravilhas e os milagres que ele realizaria para glorificar a Deus, o Pai, conforme o profeta Isaías anunciou e está registrado no capítulo 25, versos 5 e 6, onde diz: então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiro no ermo. O nascimento de Jesus foi um presente de Deus para a criatura humana, fato que nos mostra como é grande o amor do Pai Celestial e a sua misericórdia, também porque, por sua vontade, ninguém se perderia, mas teria direito à vida e à salvação. Neste tempo presente, o Pai Celestial comprova que o seu amor é infinito, ao enviar Jesus, seu Filho amado,
pela segunda vez, para preparar a Santa Vó Rosa e instituí-la como o glorioso Espírito Consolador de sua gloriosa promessa, e através dela restaurar a Igreja dos Santos Apóstolos e conceder a mim, irmão Aldo, a honra de ser o sucessor do Consolador e o pastor da promessa de Jesus, que guiaria o seu povo no caminho do bem e da verdade. Amados irmãos e irmãs, Jesus, a Santa Vó Rosa e eu, irmão Aldo, queremos que deem muito valor às nossas reuniões e que respeitem os momentos sagrados quando participam das mesmas, que tenham amor ao próximo e tratem a todos com o mesmo amor que sentem por si próprios, que cultivem o interesse em lutar pelo bem da Igreja e por nossa doutrina e disciplina como regra de boa conduta, que desenvolva e incentivem a união entre todos os apostólicos e a união em família, para que possam ser abençoados a cada dia do seu viver, que valorizem o Natal de Jesus, ao seu nascimento, e a Virgem Maria Santíssima, por tudo quanto ela realizou em favor de seu Filho, tanto para que ele viesse à terra, como para que cumprisse o seu ministério de Redentor e Salvador dos humildes de coração, e Príncipe da paz e do amor. Irmãos, está aí a mensagem do nosso santo e querido primaz, irmão Aldo. Estas palavras, esses esclarecimentos, irmãos, esses lembretes do irmão Aldo a respeito da promessa que Deus fizera no passado, dizendo que enviaria seu próprio Filho a esta terra. Todas estas palavras, todos esses ensinamentos do profeta irmão Aldo, têm por objetivo, irmãos, preparar o nosso espírito, preparar a nossa vida, para logo mais, no dia 25 de dezembro, prestarmos então a Jesus, nosso Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração e glorificação. Então, irmãos, essas palavras têm por objetivo ensinar a cada um de nós como nós devemos comemorar esta data de tão grande valor, de tão grande significado para a nossa vida. Irmãos, hoje nós sabemos que esta data do Natal de Jesus é comemorada por quase todas as criaturas deste mundo. Cada um, neste dia, comemora esta data, se reúnem em família, como amigos, presenteiam uns aos outros, enfim, eles comemoram de diversas formas. Irmãos, porém, para nós, povo apostólico, povo do Consolador, povo do profeta irmão Aldo, irmãos, esta comemoração precisa e deve ser de uma forma diferenciada. Não que nós não podemos nos reunirmos, não que nós não podemos presentear alguém, sim, podemos, irmãos, mas acima de tudo, deve estar o nosso agradecimento, deve estar, irmãos, o nosso louvor ao nosso Deus, a Jesus, seu Filho amado, a Santa Vó Rosa e a ele, primaz irmão Aldo, por ter feito a cada um de nós sabedores desta grande verdade, do verdadeiro significado do Natal de Jesus, nosso Senhor. Irmãos, então esta data para nós é uma data de reflexão. Eu me lembro, irmãos, do ensinamento que se encontram registrados nas Escrituras, na época do povo do profeta Moisés. Irmãos, Deus, o nosso Pai, depois de designar, depois de chamar o profeta Moisés para libertar o seu povo lá daquele cativeiro, e Moisés então caminhou com aquele povo no deserto durante 40 anos. Irmãos, e Deus, o nosso Pai, ele orientou aquele profeta que aquele povo que foi liberto, todos os anos, então comemorassem aquela liberdade. Então aquele povo do profeta Moisés, todos os anos se reuniam e comemoravam uma grande festa, que era chamada Festa da Páscoa, e aquela liberdade que receberam, todos aqueles benefícios que alcançaram do nosso Deus.
Irmãos, e Deus, Ele então exigiu que aquele povo fizesse desta forma, exatamente, irmãos, para não cair no esquecimento, tudo aquilo que Deus fez em favor daquele povo. Então aquele povo, todos os anos comemorando aquela data, aquele grande feito que Deus realizou em sua vida, então eles refletiam no grande amor, na grande misericórdia de Deus, o nosso Pai, e renovavam o ânimo, renovavam a fé, o desejo de servir e de agradar ao nosso Deus. Irmãos, hoje nos nossos dias, na obra desta igreja apostólica, irmãos, tudo se repete. Então, a comemoração do Natal, para nós, povo apostólico, irmãos, tem este objetivo: refletirmos em tudo aquilo que Deus, o nosso Pai, realizou no passado, na vida daquele povo, e tudo aquilo que Deus, ainda nesses dias, através da Santa Vó Rosa, através do profeta Santo Irmão Aldo, ainda realiza na nossa vida. Então, irmãos, é dia de reflexão, dia que nós precisamos analisar tudo aquilo que Deus vem fazendo na nossa vida, tudo aquilo que a Santa Vó Rosa, juntamente com o nosso santo e querido primaz Irmão Aldo, vem concedendo a cada um de nós, principalmente a oportunidade de sermos nesses dias presentes chamados filhos de Deus. Irmãos, teremos também a oportunidade de fazer um balanço em nossa vida, irmãos, analisar os nossos atos, a nossa vida, os nossos feitos, se estão condizentes com aquilo que Deus, com aquilo que Jesus nosso Senhor ensina, com aquilo que Jesus nosso Senhor espera de cada um de nós. Irmãos, se os nossos atos, se a nossa vida está condizente com aquilo que a Santa Vó Rosa, através do primaz Irmão Aldo, nesses dias presentes, vem ensinando a cada um de nós. Então, irmãos, é este o objetivo da nossa comemoração do Natal de Jesus nosso Senhor. Agora, nós iremos esperar o dia 25 para fazermos esta reflexão. Irmãos, nós iremos esperar o dia 25 para renovar o nosso voto de fidelidade a Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa, ao primaz Irmão Aldo. Irmãos, iremos esperar o dia 25 de dezembro para renovar o nosso voto de confiança a Santa Vó Rosa e ao ministério do nosso santo e querido primaz Irmão Aldo? Não, irmãos, nós precisamos desde já, no iniciar destas mensagens do nosso santo e querido primaz Irmão Aldo, já irmos refletindo na nossa vida diária, já irmos, irmãos, colocando em prática os ensinamentos da Santa Vó Rosa e do primaz Irmão Aldo, para que naquele dia 25 nós possamos então prestar realmente um louvor, uma adoração, um agradecimento à altura do merecimento do Divino Mestre, por tudo aquilo que Ele fez no passado, irmãos, pelo sacrifício que Ele realizou, porque sabemos que o nascimento de Jesus, para Ele já foi uma luta muito grande, já foi um sacrifício, porque as criaturas ouviam falar que nasceria o rei dos reis, e eles pensavam que aquele menino nasceria para tomar o seu lugar. Então, irmãos, muito eles lutaram para ver se conseguia derrotar o menino Jesus. Então, já desde o início, já foi uma luta muito grande para o Divino Mestre implantar o reino dos céus, trazer a todos nós a paz, o perdão, a misericórdia, a justiça do nosso Deus. Então, irmãos, prestemos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração e glorificação à altura daquilo que Ele merece. Também precisamos, é claro, agradecer a Virgem Maria Santíssima, porque ela, irmãos, fez parte direta no ministério de Jesus nosso Senhor, e muito colaborou com o Divino Mestre, para que Ele pudesse realizar a sua obra redentora de salvação da humanidade. E também, irmãos, é claro, não podemos nos esquecer da Santa Vó Rosa e do nosso santo e querido primaz Irmão Aldo, santos estes que nesses dias presentes têm trazido a todos nós o recado dos céus, têm ensinado a todos nós como fazer a vontade de Deus, o nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, tem nos ensinado como comemorarmos o verdadeiro Natal de Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, que cada um de nós saibamos então refletir nessas palavras, nesses ensinamentos do nosso santo e querido primaz Irmão Aldo, e procurar colocá-los em prática, a doutrina e a disciplina desta igreja apostólica. Como eu disse, irmãos, fazer na nossa vida um balanço, comparar os nossos atos com aquilo
que a Santa Vó Rosa e o nosso santo e querido primaz, irmão Aldo, vem nos ensinando. Irmãos, e se nós formos sinceros, aquilo que nós analisarmos, na renovação do nosso voto, podem ter toda a certeza que a Santa Vó Rosa, juntamente com o primaz irmão Aldo, com Jesus, com a Virgem Maria Santíssima, estarão do nosso lado para nos conceder força, sabedoria, para lutarmos aqui na face da terra e um dia ganharmos a grande vitória final e chegarmos triunfante como povo de Deus, como igreja apostólica, diante de Deus, o nosso Pai Celestial. Prezados irmãos, eu deixo aí essas palavras e essas recomendações em nome do nosso santo e querido primaz, irmão Aldo. Espero que todos compreenderam estas palavras e principalmente o significado da comemoração do Natal de Jesus nosso Senhor. Amém. Irmãos, agora antes de orar para encerrar a nossa reunião, eu quero, em nome do primaz irmão Aldo, agradecer a presença de todos os nossos irmãos que compareceram hoje nesta reunião. Agradeço também o trabalho dos nossos irmãos diáconos, os obreiros, da diaconisa. Agradeço ao trabalho dos nossos irmãos do coral, dos músicos regentes, pelos hinos que prepararam e apresentaram no decorrer desta reunião. Mensagens que muito edificam a nossa fé e também louva e glorifica a Deus e a todo o reino celestial. Quero ainda, em nome do primaz irmão Aldo, de uma forma muito especial, agradecer a presença daqueles que nos visitam e digo-lhes que nós sentimos-nos muito honrados com a sua presença e convidamos para que voltem mais vezes para participar das nossas reuniões, para irem compreendendo e se inteirarem melhor da nossa maneira de crer e também compreenderem o ministério do primaz irmão Aldo e da Santa Vó Rosa nesses dias presentes no governo desta igreja apostólica. E também agradeço aos nossos irmãos e amigos internautas que nos acompanham via internet. Amém. Convido os que estão assentados para se colocarem em pé. Nós iremos, neste momento, orar para encerrar a nossa reunião. Creiam, prezados irmãos, que neste momento estão presentes conosco os santos e anjos do nosso Deus, os quais vieram com o objetivo de ouvir as nossas orações, ouvir as nossas preces e apresentar ao nosso Deus. Portanto, façam os seus pedidos neste momento. Oremos. Santa e bendita Vó Rosa, neste momento nos levantamos mais uma vez para encerrarmos a nossa reunião e antes de suplicarmos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção, queremos bendizer, honrar e glorificar a Senhora a Santa Vó Rosa e também ao nosso santo e querido primaz irmão Aldo pelos ensinamentos, pelas mensagens, pelos esclarecimentos que a Senhora constantemente tem trazido a cada um de nós. E nesta hora, Santa Vó Rosa, chegamos diante da Senhora, diante de Jesus e da Virgem Maria Santíssima, para suplicarmos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção. Que a Senhora Santa Vó Rosa, através dos Teus santos e anjos, que cremos que aqui estão conosco, ouça a Santa Vó Rosa e atenda às orações que os Teus filhos te fazem neste momento, concedendo a eles aquilo que eles precisam, aquilo que eles necessitam, concedendo a Santa Vó Rosa saúde para o seu corpo, paz, resoluções para os seus problemas, ajudando-os a Santa Vó Rosa a entenderem e compreenderem a vontade da Senhora e de Deus, o nosso Pai. Peço também a Santa Vó Rosa a Tua bênção, a Tua graça, para esses nomes contidos nessa caixa de oração. São nomes que os Teus filhos escreveram aqui, depositaram, de parentes, conhecidos, quem sabe pessoas que nem pertencem à nossa igreja, mas que ouviram falar da Senhora e do irmão Aldo e creram e pediram que aqui fossem colocados os seus nomes. Peço também a Santa Vó Rosa a Tua bênção e a Tua graça para os ouvintes de Hora Milagrosa e para aqueles nossos irmãos que por um motivo muito justo hoje aqui não puderam comparecer. Quem sabe muitos deles estão trabalhando, outros enfermos, acamados, impossibilitados de aqui comparecerem, mas que nesta hora estão lembrando desta reunião e em oração estão suplicando a Tua bênção e a Tua graça. Peço também a Santa Vó Rosa a bênção e a graça da Senhora, de Jesus e da Virgem Maria para aqueles que nos acompanham através da internet. Que a Senhora envie até eles um anjo, um santo da Tua glória, a lhes abençoar, a lhes conceder aquilo que eles necessitam. E por tudo, a Santa Vó Rosa, pela certeza que a Senhora está ouvindo as nossas orações, ouvindo a nossa prece e está nos abençoando, nós muito Te agradecemos. Agradecemos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima e ao nosso santo e querido primaz, irmão Aldo. Amém.